Olá pessoal, aqui é o Marcelo e hoje eu vou falar de Mulher Maravilha dos New 52, os New 50, enfim, vou falar da Mulher Maravilha do Azarello. Este é o volume 1, intitulado Blood, que junta as 6 primeiras edições que saíram em formato americano, as primeiras edições saíram em formato regular nas bancas, da nova série da Mulher Maravilha, desenhada por Cliff Chiang e Tony Atkins e escrita por Brian Azzarello. Tony Atkins ele vai desenhar as edições 5 e 6 e o que seria equivalente às edições 5 e 6, que é o final da revista, que vai influenciar a minha opinião sobre este título. Esse título me foi muito bem recomendado pelo Márcio Fiorito, do Por Trás da Máscara, e eu preciso dizer que a arte do Cliff Chiang é muito boa. Ela combinou com a Mulher Maravilha. Ele desenha de uma maneira simples, mas bem violenta, dá pra ver aqui que é violento pra caramba, bem forte, não é um gibi pra criança, mas da maneira como ele desenha, um traço limpo, sem muita firula, ele é quase anos 80, assim, mas não chega a ser. Dá pra ver que é um traço bem moderno, apesar de ser um traço limpo. Não parece ser um cara influenciado pela Era Image, posso estar enganado. O legal desse gibi é, além da arte do Cliff Chiang, é o texto do Brian Azzarello. Ele basicamente pega a história de origem da Mulher Maravilha e conta de novo. Ele meio que apaga o que foi feito antes, meio que não. Ele está basicamente recontando a história. E aí você decide se o que aconteceu no passado, a origem anterior de Mulher Maravilha, é válida ou não. Da maneira como é colocada na história, a nova origem da Mulher Maravilha é contada para a Diana. Então a Diana fica sabendo aquilo que ela achava que era verdade não é mais. E a partir daí a história se desenvolve em cima de a mais recente pulada de cerca de Zeus, que aparentemente está morto, mas antes de morrer engravidou essa garota aqui, que vivia no meio oeste norte-americano. E Hera tá puta da vida e manda agentes dela para dar um jeito nessa moça. A história se complica porque Zeus está morto. Começa a história com você descobrindo que Zeus está morto. E o mundo originalmente estaria dividido entre 3 deuses, né? Poseidon com os mares, Hades ou Plutão com o submundo e Zeus com o céu, ou a terra, enfim. E como é que faz agora que não tem Zeus? Hera está tentando tomar conta, tipo assim, virar a rainha do antigo reino do seu marido infiel, mas é uma história grega, então mulheres são cidadãos de segunda categoria. Os outros deuses não estão aceitando muito bem essa ideia de Hera ser rainha dos céus. Claro que tem uma discussão em cima disso, porque Mulher Maravilha é um protagonista feminino, forte, sem deixar de ser feminina. Mulher Maravilha que o Cliff Chiang desenha e que o Brian Azzarello escreve não é de modo algum masculinizada. Ela é uma amazona, mas ela não deixa de ser mulher por causa disso. Tem toda uma releitura da cultura da ilha de... que eu não sei falar o nome... Temícera, enfim. E a relação da Mulher Maravilha com a família. Afinal de contas, Zeus é tipo tio dela, a mãe da Mulher Maravilha teve uma relação, ele teve uma affair com Zeus. Então tem todo esse desenvolvimento dessa família de deuses, né? As relações muitas vezes confusas dos mitos gregos. E uma das coisas que eu acho particularmente interessante dessa história é que, recentemente, eu terminei de ler todo o arco do Incredible Hercules, da Marvel. Quando o Incrível Hulk ele foi mandado para outro planeta, a revista virou The Incredible Hercules. E é basicamente a mesma mitologia, mas contada de um jeito completamente diferente aqui para Mulher Maravilha. São os mesmos personagens, estão interpretados de uma maneira completamente diferente. A Hera é diferente, a Apollo é diferente, a Hermes é diferente, Hipólita, que aparece no gibi do Hércules como tendo sido uma amante do Hércules no passado, uma das mulheres que o Hércules mais gostou no passado, aqui é a mãe da Mulher Maravilha. Então são os mesmos personagens em posições diferentes, com interpretações diferentes. Uma das coisas que o mito grego, os mitos gregos permitem isso. Se você já leu alguma coisa de mitologia, sabe que é muito comum um personagem ter mais de 2 histórias diferentes. O Hércules, numa história, ele é apenas um ser humano superpoderoso, porque ele foi amamentado por Hera, então ele tem superpoderes. No outro, ele foi escolhido por Atena. Na outra história, ele é filho de Zeus. Então você tem várias interpretações diferentes, não muito diferente do que a gente encontra em gibis, em que a cada poucas décadas o mito de um personagem é redefinido.
Claro que tem uma interpretação bastante moderna aqui, é pegar o mito grego e colocá-lo como se eles existissem realmente, mas no nosso mundo moderno. Com o Azzarello, ele toma bastante cuidado de usar nossos valores como sendo o padrão e me mostrar como esses deuses são mesquinhos e comezinhos, apesar de serem deuses. Se você pegar livros como da Juliet Hamilton, por exemplo, acho que eu tenho ele aqui. Esse livro, por exemplo, é um livro que tem quase 100 anos, mas até hoje ele é uma das melhores coisas. Se você quiser ler sobre mitologia, não apenas as histórias, mas o por trás da história, mitologia grega com contexto, esse livro aqui é muito bom. Edith, né? Eu falei Judith, é Edith Hamilton. Mas enfim, estamos falando da Mulher Maravilha do Azzarello. Eu daria 4 estrelas para essa revista tranquilamente, se não fosse pelas 2 últimas edições, que é a história desenhada pelo Tony Atkins. A impressão que eu tive é que ele está tentando imitar o Cliff Chiang e falhando. Eu não acho que ele narre muito bem. E mesmo o texto, a história dá uma guinada completamente diferente do que estava acontecendo, do que aconteceu nas primeiras 4 edições. Ficam umas coisas por explicar. Eu não sei se eu tinha que ter lido da revista para saber o que está acontecendo na edição 5 e 6, mas começa uma história de que a Mulher Maravilha, junto com outro cara que também aparentemente é semideus, porque ele é, sei lá, filho, neto de algum deus, junto com Hermes e a mocinha que está grávida do falecido Zeus. Eles vão tentar enganar os outros... Enganar não, vai fazer um caper para ver se os outros deuses dividem o céu e o inferno. E fica muita coisa fora do controle da protagonista. Você vê muito pouco da protagonista, são coisas que aconteceriam ela estando lá ou não. Eu não gostei muito, achei que ficou meio... Ficou parecendo que foram 2 histórias tapa-buraco. A impressão que eu tenho é que a história vai continuar na edição 7, que seria a primeira edição do próximo Trade Paperback. Então, por causa disso, eu não posso dar 4 estrelas, eu dou 3 estrelas. Outra coisa que tira um pouco do mérito de comprar esse Trade Paperback é a completa ausência de algum texto, de alguma entrevista com os criadores sobre como é que foi o processo de reimaginar a Mulher Maravilha. Aqui no final você tem sketches, né? Como é que várias variações dos personagens, inclusive já coloridos, né? Sem a parte de Anankin, alguns designs diferentes. Aí você tem, né, thumbnails da capa, a primeira versão que o Cliff Chiang fez para a capa do Trade Paperback. Você vê que são rascunhos, né, coisas que ele fez assim só para ver como é que seria o posicionamento e tal, variações de capa. Mas aí acaba. Não tem uma entrevista com alguém, uma coisa que acho que os gibis do Gavião Arqueiro me deixaram mal acostumados. Talvez seja isso, talvez esse aqui seja o padrão, só uns sketchzinhos ali para te agradar, para ocupar umas páginas do final. Então eu dou 3 estrelas de 5, mas se eu considerasse só as edições, o que é equivalente a 70% do que está aqui dentro, seria nota 4. É uma história de 5 estrelas, então quer dizer, é muito bom. Eu recomendo, em particular, por essa reinterpretação moderna, consistente, muito bem embasada nos mitos gregos da Mulher Maravilha. Um personagem que geralmente não é muito bem lembrado, não é muito bem tratado. Quando ela aparece na Liga da Justiça, ela é só a versão feminina do Super-Homem. Nesse gibi, ela se torna um personagem muito interessante. Talvez um dos personagens mais interessantes que eu já encontrei nos quadrinhos recentemente. Esta revista, desta vez, ela não está à venda no Mercado Livre, porque o Márcio já comprou ela de mim antes mesmo de eu lê-la. Mas a próxima, se o Márcio não quiser, eu coloco no Mercado Livre. Pro próximo vídeo, eu estou pensando em ler alguma coisa em digital. A nível de digital, no Comixology ou no aplicativo da marca. Então eu não decidi ainda, portanto dessa vez eu não vou dizer. Vocês vão descobrir semana que vem ou na outra.